de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Capítulo 30. Sir William passou apenas uma semana em Hunsford, mas sua visita bastou para o convencer de que sua filha estava magnificamente instalada e de que possuía um marido e uma vizinha como poucos. Durante o tempo em que Sir William permaneceu em Hunsford, Mr. Collins consagrou-lhe as suas manhãs. Levava-o, em geral, a passear em seu jardim, dando-lhe a conhecer a região. Quando aquele partiu, a família voltou às suas ocupações habituais e Elizabeth regozijou-se por não o ter tão constantemente em sua companhia, pois a maior parte do tempo, entre o café da manhã e o almoço, ele passava-o agora trabalhando no jardim, lendo ou escrevendo e olhando pela janela da biblioteca que dava para a estrada. A sala das senhoras ficava atrás. Elizabeth, a princípio, estranhou que Charlotte não preferisse a salinha de jantar para uso comum, pois era maior e mais agradável. Mas em breve compreendeu que sua amiga tinha um excelente motivo para o que fazia, pois, sem dúvida, Mr. Collins passaria muito menos tempo em sua biblioteca se elas escolhessem uma sala igualmente agradável. Da salinha de estar, não viam a estrada e a Mr. Collins deviam a notícia das carruagens que surgiam e número de vezes que Miss de Bourgh passava em seu faetonte, coisa que ele jamais deixa de anunciar, embora se tratasse de um acontecimento quase diário. Com frequência, Miss de Bourgh parava no presbitério e conversava alguns minutos com Charlotte, mas muito raramente condescendia em descer. Poucos dias decorriam sem que Mr. Collins fosse a Rosings, e era frequente que sua mulher achasse seu dever acompanhá-lo. E Elizabeth só compreendeu o sacrifício de tantas horas quando se lembrou de que, possivelmente, existiam outros cargos eclesiásticos que dependiam da família. De quando em vez, Lady Catherine honrava-os com uma visita, e nessas ocasiões nada do que se passava na sala escapava à sua atenção. Ela observava as várias ocupações das jovens, olhava para os seus trabalhos e aconselhava que os fizessem de modo diferente. Tinha sempre algum reparo a fazer sobre a disposição dos móveis ou descobria alguma negligência da criada. Se ficava para alguma refeição, não perdia a ocasião de observar que as porções de Mrs. Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth em breve descobriu que esta grande senhora, embora não fosse investida dos poderes de juiz de paz para o condado, desempenhava em sua paróquia as funções de magistrado muito ativo e nada se passava que ela não desse a conhecer a Mr. Collins. E quando algum dos aldeões se mostrava descontente, ou caía na miséria, ou quando surgia uma contenda, ela acorria à aldeia a fim de pôr fim às questões, silenciar as queixas e harmonizar as disputas e as desgraças com reprimendas
e dinheiro. Os jantares em Rosings ocorriam 2 vezes por semana, e não fosse a ausência de Sir William e o fato de apenas se formar uma mesa de jogo, não passariam da exata repetição do primeiro. Os seus compromissos sociais montavam a pouco mais do que isso, pois o gênero de vida das famílias da vizinhança estava, em geral, para além das posses da família Collins. Elizabeth não se ressentia com isso e, em suma, passava o tempo muito agradavelmente. Entretinha-se a conversar com Charlotte e, como fizesse um tempo excepcionalmente bom para aquela época do ano, encontrava grande prazer nos passeios ao ar livre. Seu passeio favorito, que em geral fazia enquanto os outros visitavam Lady Catherine, era no bosque aberto, que limitava aquele lado do parque, onde havia uma pequena alameda coberta que ninguém mais parecia apreciar e onde ela se sentia protegida da curiosidade de Lady Catherine. Desse modo tranquilo, passaram os primeiros 15 dias de sua visita. Aproximava-se a Páscoa, e na semana que a precedia deveria chegar uma pessoa a Rosings. E, em uma família tão pequena, tal acréscimo não deixava de ser importante. Pouco depois de sua chegada, Elizabeth ouvira dizer que Mr. Darcy era esperado em Rosings daí a poucas semanas. E, embora ela preferisse qualquer outra pessoa de seu conhecimento, a chegada de Mr. Darcy contribuiria para o aparecimento de um rosto, de certo modo novo, nos jantares em Rosings. Além disso, ela teria ocasião de observar a atitude dele para com sua prima, a quem ele estava evidentemente destinado por Lady Catherine, e até que ponto eram infundadas as esperanças de Miss Bingley. Lady Catherine falava em sua vinda com a maior satisfação. Referia-se a ele nos termos mais elogiosos e quase se zangou ao saber que Miss Lucas e Elizabeth já o conheciam. A notícia de sua chegada imediatamente chegou ao presbitério, visto que Mr. Collins passou a manhã inteira passeando perto dos portões do parque, a fim de não perder o acontecimento. Quando viu surgir a carruagem, ele fez uma profunda reverência e correu para casa. Na manhã seguinte, tomou desde logo o caminho de Rosings, a fim de ir apresentar cumprimentos, função esta que ele fez 2 vezes, pois eram 2 os sobrinhos de Lady Catherine. Mr. Darcy tinha trazido consigo o coronel Fitzwilliam, o filho mais novo de seu tio, o Lord. E, para a grande surpresa de todos, quando Mr. Collins voltou à casa, viu que atravessavam a estrada 2 cavalheiros. Charlotte, que os avistara da janela do quarto de Mr. Collins, correu para junto das outras e avisou-as da honra que as esperava, acrescentando: "E a ti se deve, Elisa, este gesto de amabilidade. Mr. Darcy não viria aqui tão cedo por minha causa." Elizabeth ainda não tivera tempo para protestar contra tal homenagem,
quando a chegada dos cavalheiros foi anunciada pela campainha da porta, que pouco depois surgiram na sala. O coronel Fitzwilliam, que entrou primeiro, aparentava ter aproximadamente 30 anos de idade. Não era bonito, mas nas atitudes e nos modos mostrava-se um verdadeiro gentleman. Mr. Darcy não mudara. Apresentou os seus cumprimentos a Mrs. Collins com a reserva habitual. E quaisquer que fossem os seus sentimentos para com a amiga da dona da casa, ele cumprimentou-a discretamente. Elizabeth respondeu-lhe com uma ligeira reverência, sem pronunciar uma só palavra. O coronel Fitzwilliam iniciou imediatamente conversa, com a simplicidade de um homem bem educado. Sua conversa era muito agradável, mas seu primo, após ter dirigido uma ligeira observação sobre a casa e o jardim, guardou silêncio durante algum tempo. Por fim, achou-se na obrigação de perguntar pela família de Elizabeth. Esta lhe respondeu com a habitual simplicidade e, após uma curta pausa, acrescentou: Minha irmã mais velha esteve em Londres nestes últimos 3 meses. Por acaso não a encontrou? Ela sabia perfeitamente que ele nunca a poderia ter encontrado, mas pretendia ver se ele trairia alguma consciência do que se passara entre os Bingley e Jane. Pareceu-lhe, de fato, discernir uma certa perturbação em Mr. Darcy quando ele lhe respondeu não ter tido a felicidade de encontrar Miss Bennet. O assunto não tornou a ser mencionado e, pouco depois, os cavalheiros partiram. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!